a começar em mim. Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, perdão, para que teu corpo cresça em mim como a perfeição. Vamos lá, com Deus, agora está em mim. Hey! Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, perdão, para que teu corpo cresça em mim como a perfeição. Numa a começar em mim. Abre a voz, solta. Coração, que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, perdão, para que teu corpo cresça em mim como a perfeição. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, te ame mais. Que seja um, é o que eu quero mais. Sem medo algum, se ame mais. É o Espírito, é que age e faz. Obrigado, meu Deus. Que seja um, é o que eu quero mais. Sem medo algum, se ame mais. É o Espírito, é que age e faz. Sim, vamos dizer, não. É o Espírito, é que age e faz. Quero com vocês juntos comigo aí fora agora. Que seja um, é o que eu quero mais. Sem medo algum, se ame mais. Que seja um, é o que eu quero mais. Sem medo algum, se ame mais. Bendito seja Deus que nos reúne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom estar diante de Deus. Que bom orar diante de Deus. Que bom frequentar a igreja, a missa, grupo de oração, movimentos, reuniões. Que bom ter um momento com Deus, né? Como nós meditamos nas duas lives das últimas 2 semanas sobre crescer na fé. Não há como crescer, como sustentar, como alimentar essa fé se verdadeiramente você vive, convive, você faz coisas que não tem nada a ver com sua fé, nada a ver com sua religião, nada a ver com sua caminhada com Deus, né? Quando nós abandonamos as coisas do mundo, quando nós decidimos, optamos por Deus, como diz a palavra de Deus, não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a 2 senhores.
É engraçado a live de hoje, eu vou tentar transportar para vocês algo que me aconteceu ontem. Eu sonhei que eu estava aqui na live. No meu sonho, eu estava aqui neste momento, pregando. Engraçado que eu não queria acordar. Estava sendo tão bonito aquilo que eu estava meditando, que eu estava orando, que eu não queria acordar. E eu quero transportar vocês naquilo que lá no meu sonho eu meditei. E me veio 2 trechos da Bíblia. Não é comum aqui nas lives nossas eu abrir a Bíblia, mandar abrir a Bíblia para ler um trecho. Hoje eu vou fazer isso. Às vezes eu não abro, porque às vezes é 30, 40, 50 minutos a nossa meditaçãozinha. E se de repente a gente for ficar parando para abrir um trecho ou outro trecho, né? Aqui não é um momento que a gente está estudando literalmente a palavra de Deus, mas é um momento que nós estamos pregando, meditando. Aliás, tudo que eu medito, que eu falo, pode pegar uma live de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, pode pegar ela, assistir de novo. E se você é uma pessoa que tem a Bíblia, porque tem gente que tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia que casualmente, uma vez ou outra por semana, olha lá. Se nós que somos da igreja, você que diz ser de um grupo de oração, em vez em quando pega a Bíblia, que de lá a maioria das pessoas que dizem ser católicas, mas não são praticantes. Eu quero que você faça esse parâmetro, né? Se você que hoje tem um pouquinho mais de consciência do que é a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não medita, não tem tempo, né? A gente tem tempo para tudo quanto é coisa, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Alguns então vão ver a palavra de Deus no fim da noite, onde já está até cochilando, até dormindo. Quer dizer, nem só de pão vive o homem, né? O pão, o alimento, é para o corpo. A palavra de Deus é para a alma, para alimentar, para sustentar a sua alma. Então o tema da live de hoje é permanecer na graça de Deus. Então os irmãos vão ler para mim, quero o microfone, já deu para eles, né? A gente vai ler 2 trechos hoje. E um deles vai falar fortemente, pode lá no seu lugar mesmo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se você quiser anotar na sua casa, o primeiro trecho que nós vamos ler é São João, não é isso? Epístola de São João, não é Evangelho, né? Nós temos o Evangelho de São João, e nós temos a Epístola de São João, as cartas, que é 1, 2, 3 e 4. 3 cartas, né? Então nós vamos ouvir a irmã ler para nós, Epístola de São João, capítulo 2, versículos de 15 a 16. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscências da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Ela vai ler novamente, 1 Epístola de São João, capítulo 2, versículo de 15 a 16. Lê bem firme e forte. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscências da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler agora também, já que vamos ler os 2 trechos. Epístola de Santiago, capítulo 4,
Qual que eu marquei? Tudo de 4 a 4. Versículo de 1 a 10. Vou te ler. Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Essa já é um pouco mais chute na canela, né? Vamos lá. Mas paixões, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos. Não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resistir ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconheceis a vossa miséria, afligir-vos e chorai. Converta-se ao vosso riso e em pranto a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler de novo. Pode ler de novo, bem firme. Está dando para sair bem, Lucas? Vai lá. Mas paixões, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até os ciúmes pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resistir ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconheceis a vossa miséria, afligir-vos e chorai, converter-se ao vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. No meu sonho, que eu estava pregando, teve um momento que eu fiz uma reflexão, porque a gente ouve muito, como comum dizer, né? Primeiro a gente ouvia lá há quase dois anos atrás, que depois dessa pandemia
as coisas nunca seriam as mesmas. E agora, volta e meia, a gente ouve dizer que as coisas estão voltando no normal. E teve uma parte no meu sonho que eu pregava, que justamente eu meditava, né? Eu vejo pela minha comunidade, pelo meu grupo. Nós não somos o melhor grupo do mundo, mas somos um grupo que, sabe, tentamos ser constantes naquilo que nós rezamos, naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós vivemos. Mesmo num grupo nosso, que de certa maneira eu considero um pouco firme, as coisas não voltaram no normal. Ou seja, eu tinha membros aqui do nosso grupo, que raramente faltava uma reunião. Hoje, parece que a pessoa acostumou a faltar. Se ela vem ou não vem, vai saber lá quando ela vai vir. Meu grupo de oração, ele tem reunião segunda, que é o grupo principal, ele tem uma equipe de intercessão na terça, uma de quinta, e outra reunião principal é uma reunião de sábado. Você acredita que irmãos que normalmente vinham, nunca mais vieram numa intercessão? Nunca mais vieram no próprio grupo de sábado? E aí no sonho eu perguntava, mas meu Deus, como que as coisas estão voltando no normal? E aí me veio esses dois trechos, que falam justamente que a gente tem que tomar cuidado de não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Hoje em dia é muito difícil você diferenciar uma pessoa que é cristã, que opta pelas coisas de Cristo, mas uma pessoa que também, de certa maneira, quer andar com os pés nas duas coisas. Quer satisfazer suas paixões materiais, humanas, né? Também nessa referência diz assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Semana passada na live sobre crescer na fé, ou perder a fé, ou aumentar a fé, eu citei um pouco sobre o sexo. Eu diria hoje que os primeiros grandes pilares que abalam a vida é o dinheiro e a parte corporal, né? Até essas opções sexuais, esses embates sobre opções sexuais, tem a ver com sexo. Porque justamente eu falei numa das lives das semanas retrasadas que quando Deus faz os seus mandamentos, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, se você entender os benefícios que tem para o homem, para a pessoa, que consegue andar nesses lineares, andares como diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como diz o apóstolo São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E no trecho que nós lemos agora, um dos pontos falou que é uma luta. Se trava uma luta. Porque uma pessoa ela quer viver junto com um grupo cristão, com um grupo que quer prezar as coisas lá do alto, as coisas lá de Deus, mas por outro lado também anda no seu dia a dia, no seu trabalho, convive lá fora com pessoas que fundamentalmente só conhecem os prazeres do mundo, só satisfaz os desejos das carnes, como disse no trecho aqui agora, as paixões. Às vezes, se você analisar friamente, nem parece que aquela pessoa é cristã, nem parece que um dia ou de alguma forma ela frequentou uma igreja, frequentou um grupo. Como eu disse, não voltou no normal. Tem pessoas que, por exemplo, antes ela ficava sentida, aborrecida por faltar uma reunião. Hoje é daquele jeito.
era daquela maneira. Cuidado, meu irmão. Cuidado, esses dias eu falei com o Eduardo, né? Principalmente nós que seguimos a Deus, viu, Kevin? Olhando para você, eu vou te falar. Você já leu um trecho na Bíblia que fala que nossos filhos pagam pelos nossos pecados? Você já leu? Perigoso isso, né, Kevin? Já imaginou? Deus agraciou você, entrou na sua vida, você é uma pessoa de Deus. Aí de repente, dentro do que eu estou meditando hoje, você se esfria, você se acomoda, você se afasta. E às vezes os nossos filhos vão pagar. Né? Aqui não tem um ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Então às vezes, Paula, por eu de repente não caminhar direito, Lucas, talvez eu não pague agora, talvez o meu filho não pague agora, mas de alguma forma, alguma geração minha vai pagar. A própria Bíblia fala dos pecados dos antepassados. Às vezes muitas coisas que hoje acontecem em nossas vidas, talvez são consequências da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, vai saber lá. É lógico que o próprio texto diz aí, resistir ao diabo, resistir ao mundo. Eu não sei, às vezes é como eu estou tentando dizer hoje, embora a pessoa venha aqui num grupo de oração carismático, que é uma das linhas da Igreja Católica que mais utiliza a Bíblia, talvez uma outra linha da Igreja Católica que mais utiliza a Bíblia, talvez muita gente nem conhece, se chama o catecumenato. Mas se nós que teoricamente teríamos que nos alimentar, nos fortalecer mais com a Bíblia, se nós, né, Rafa, nós não lemos a Bíblia. Será que aqui eu estou aqui numa média de 30, 40, 50 pessoas aqui? Será que eu escolhesse aleatoriamente aquele e perguntasse para ele, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Será que se eu escolhesse as três pessoas poderiam me apontar que elas se alimentaram espiritualmente? Não estou me referindo à acomodação, né? Eu leio aqui no celular o Padre Marcelo, o Frei Gilson, a Canção Nova. Não, estou dizendo a tua Bíblia. Pergunta ao lado aí se você come no prato do outro. Hã? Eu vou tentar encaixar essa expressão. Tem uma pessoa na mesa, ela acabou de comer, aí ela pega o prato, passa o prato dela para você comer. Ou seja, aquilo que Deus inspira o Padre Frei Gilson, aquilo que Deus inspira o Padre Marcelo e tantos outros maravilhosos, mas o que Deus fala para mim, você vê, esses dois versículos vêm em sonho, esses dois trechos aqui vêm em sonho para mim. Lembrando da palavra de Deus, que não podeis servir ao mundo, que você tem que travar uma batalha. E eu pergunto, se aqui na minha comunidade eu tenho irmãos qual seria a palavra mais adequada? Se esfriaram, acomodaram, se adequaram à constância, às circunstâncias. Porque por causa dessa pandemia, e às vezes eu fico muito pensando, né, lá atrás, quando homens que não têm conteúdo nenhum de religião disseram, fecha tudo, para tudo, não pode reunir nisso, não pode reunir naquilo. Será que os padres, será que os pastores, que não se congregaram, que não se reuniram, eles estavam certos, estão certos? Eu não tenho essa certeza, não. Pelo menos aqui no meu grupo, a gente continuou se reunindo, lógico. Uma reunião que vinha de 60 a 100 pessoas, começou em 6, 7, 8, 10. Mas de uma maneira que nós conseguimos de não ter parado.
de não ter parado. Então, meu irmão, eu quero me referir na noite de hoje. Será que o teu prazer, a tua alegria, por exemplo, está mais no luxo? Por exemplo, aquele prazer de ter roupa, de comprar roupa, aquele prazer de sair, de passear, de isso, aquilo, outro. Aonde que está o preenchimento? Porque o cristão, ele se preenche com o interior, não com o exterior. Não que você não tenha que ter as coisas, papapi, papapá. Não entra por aí. Não. Tem gente que às vezes a gente faz uma pregação e ela coloca uma carapuça. É a palavra de Deus que está falando. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis ter dois senhores. Você não pode amar as coisas que está no mundo. Achar que a realização, a felicidade é aquilo que você tem. Tem gente que tem muito menos coisas e é feliz. E tem gente que tem. E sempre que tem, nunca está feliz, nunca se satisfaz com nada. Nunca se satisfaz. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme que a policial foi lá atender um negócio numa casa chique, de uma rica, entrou numa sala onde só tinha sapato. E na cena do filme, a policial olha todos aqueles sapatos, aquele close de sapato, aí vê um sapato num lugar separado e pegou o sapato admirado e disse para o teu companheiro: ó, só existe 10 sapatos desses iguais no mundo. É igual quando uma pessoa fala que compra uma bolsa da Louis Vuitton, uma bolsa de 70, 80, 100 mil reais. Eu pergunto, que mundo é esse? Que concepção de valores é esse? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E de certa maneira, esses irmãos que ficam um tempo sem rezar, porque uma coisa é você rezar individualmente, outra coisa é você rezar em comunidade. Porque a gente sabe que a maioria dos dons do Espírito Santo se manifesta na comunidade. Eu, por exemplo, tenho mais de 44 anos de caminhada. Suponhamos que de uma hora para outra, poxa, mais de 40 anos, e coisa e tal, eu já não estou com idade, com saúde, e resolvo, de repente, dar uma descansadinha, não vim tanto nas coisas como eu vinha. Eu pergunto, será que eu vou subsistir? Eu sei que não. Porque na minha própria Bíblia me responde: guarda bem que tem para que ninguém tome tua coroa. A própria Bíblia me responde. A própria Bíblia me responde. A palavra quando diz orar sem cessar para não cair em tentação. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão, como perseverar na graça de Deus, se ainda, assim, quando a gente se converte, a gente se liberta um pouco das coisas do mundo. Aquilo que a gente achava que era o mais importante, que era o mais necessário, a gente viu, Aliás, essa pandemia também, de certa maneira, teve essa reflexão. Pessoas que não viviam sem fazer tais coisas, viram que coisas que elas achavam que era impossível elas deixarem de fazer, elas deixaram de ir, de fazer, de estar. Talvez de uma maneira diferente, certos valores teve um pouco mais de valor, diferença. Então, meu irmão, minha irmã, você é chamado, eu sou chamado a cada dia a se tornar, a ser um cristão. E o cristão, como diz o nosso Senhor Jesus, no mundo haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci
o mundo. Aí no trecho que acabamos de ler, resistir ao demônio, resistir ao mundo, e você vai vencer. É lógico que de certa maneira eu peço até desculpa, que entre aspas, a live de hoje, a meditação de hoje, está com aqueles que caminham, está com aqueles que seguem. Mas uma das coisas que me veio no sonho, muitos se perdem no caminho. Muitos se perdem no caminho. Quando a gente anda numa comunidade, num grupo, um vela pelo outro, um cuida do outro. Um de certa maneira cobra o outro, mostra para o outro. Porque se de repente eu for analisar minha vida naquilo que eu convivo lá fora, a maioria das pessoas que você trabalha não segue religião, não segue Deus, não sabe nem o que é uma Bíblia. A maioria das pessoas que você admira nas televisões não segue Deus, não tem a Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Eu pergunto, o que você gosta mais? O que você tem gostado mais? O que você tem prazer mais? A gente fala muito também desse tal do celular, que até nós estamos usando para chegar até você hoje aí. Mas está meio complicado isso, né? Eu costumo dizer que, como uma pessoa, vamos supor que você, eu não sei, talvez você se alimenta espiritualmente com outro grupo, com outras coisas, na missa e tal, não sei. Mas já imaginou uma pessoa que só está assistindo a minha live? Que assiste hoje e vai só assistir segunda-feira que vem. Imagina aquela pessoa que vai na missa também só no domingo. Vai lá na missinha, uma horinha no domingo, aí vai só no outro domingo. Eu pergunto, e durante outros 6 dias da semana, é minado com tanta coiseira, com tanta música, com tantas coisas no celular, nas publicações de celular, naquilo outro. É difícil. Tem uma canção que diz assim, ó: permanecer em mim, é teu pedido, Senhor. Eu ficarei em vós, é tua promessa de amor. Comigo, Deus, permanecer em mim, é seu pedido, Senhor. Eu ficarei em vós, é tua promessa de amor, para que não seja eu quem vive agora, mas sim nas alegrias e nas dores, sejas tu que vive em mim. Pega essa luz, permanecer em mim, é seu pedido, Senhor. É seu pedido, Senhor. Eu ficarei em vós. Essa promessa de amor. É sua promessa de amor. Permanecer em mim. É seu pedido, Senhor. Eu ficarei em vós. Eu ficarei em vós. Essa promessa de amor. É muito comum quando a gente vai para uma meditação mais um pouco pesada, mais séria, e eu já ouvi isso tantas vezes nesses mais de 40 anos, pessoas que às vezes dizem assim: imagina,
não tem nada a ver, ele está exagerando. Ai, não precisa tudo isso. Olha, eu só li 2 trechinhos hoje, e não li inteiro. Tanto esse de Coríntios, a gente leu 2 versículos, e o de João, nós lemos 2 versículos, e o de Tiago a gente leu um pouquinho mais. Nem meio trecho. Pega na tua casa, lê o trecho inteiro. Ou seja, com trechos como esse da palavra de Deus, a não ser que você quer só pão de mel, né? Só quer aquele trechinho que Jesus curou o aleijado, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus andou sobre as águas. Você quer só os trechos melosos, mas você não quer aquilo que vai disciplinar a sua mente. Você não quer aquilo que de repente vai ao contrário daquilo que você acha, que você pensa. A Bíblia é uma doutrina. Doutrina cristã, não é doutrina do mundo, nem doutrina que eu acho, nem doutrina que você acha. Então é comum mesmo, eu nesses anos todos, conduzindo um grupo, conduzindo pessoas, já ouvi pessoas dizer: ah, imagina, não é tudo isso, não, é muito mais que isso. Às vezes em 40 minutos, em meia hora, não há como a gente, eu aposto, eu acredito que as pessoas que estão aqui, durante a semana elas vão meditar e vão estudar, vão compreender a palavra de Deus, vão ter gosto e desejo de conhecer mais, de ouvir mais a voz de Deus. Você viu, o que eu estou tentando partilhar hoje foi o que me aconteceu na madrugada ontem. Eu sonho, até em sonho, eu sonho que eu estou pregando, que eu estou rezando, porque é a minha vida, é meu ideal, é o que eu escolhi, é o que eu optei. Agora, se você sonha só com outras coisas, o que eu posso falar? Né? Se teus projetos de vida são coisas do mundo, o que eu posso falar? Se você acha que quando você almejar, conquistar os seus projetos de vida, de mundo, você vai conseguir a felicidade, a estabilização, papapá, papapi, o que eu posso dizer? O que eu posso falar? Eu optei, eu luto, eu quero, não sou perfeito, não sou santo, não sou melhor que ninguém, mas eu optei pelo caminho de Deus. E trechos como esse, se você, por exemplo, ler Epístola de São João inteiro, Epístola de São Pedro inteiro, as cartas de Tiago, cuidado que você vai tomar muito tapa na cara, no bom sentido. Mas é melhor tomar o tapa na cara agora, ser corrigido hoje, agora, do que quando for tarde demais. Quando o teu corpo, né? Porque quando a gente se converte, a gente se desprende do mundo, a gente perde gosto pelas coisas do mundo. Mas de certa maneira, esses irmãos que ficaram isolados, esses irmãos que pararam de frequentar como frequentavam, de repente começou a gostar de novo daquilo que é mundano. Quando eu falo mundano, gente, não estou dizendo só sexo, não, é tudo. É coisas às vezes bobas, mas são coisas que têm te afastado da graça de Deus, do caminho de Deus. Como diz uma vez, eu fui pregar para uns irmãos, lá no começo, irmãos, da primeira caminhada minha, eu conheço irmãos que estão bem realizados, entre aspas, humanamente estão bem realizados. Mas aí eu tenho um trecho na Bíblia que diz assim: não foi para isso que eu me tornei discípulo de Cristo. Não, eu não me tornei discípulo para ser mais um no mundo. Eu não me tornei discípulo de Deus para gostar e me satisfazer, me preencher, me realizar com as coisas do mundo. Não. Eu me tornei discípulo de Cristo para abandonar o mundo e me preencher e me realizar com as coisas de Deus. Eu às vezes, não tem como. Pelos Instagram da vida, pelo Facebook da vida, eu vejo pessoas que maravilhosamente foram
foram alimentadas espiritualmente como eu fui alimentado, mas hoje elas dão valores muito mais às coisas que não são de Cristo do que às coisas que são de Cristo. Como eu disse a expressão hoje, muitos se esfriaram, muitos se perderam no caminho. É como uma pessoa que, por exemplo, nunca mais veio rezar na intercessão. Antes, quando ela vinha na intercessão, esses dias foi até para a Rosa, né, Rosa? Ô, Rosa, foi para você que eu falei, né? Eu falei assim, Rosa, qual reunião aqui neste grupo que você mais foi curada, mais foi tocada? Qual foi, Rosa? Na intercessão. Não é isso? Né, Lídia? A Lídia está do lado, não é verdade? Hein, Rafa? Quantos momentos fortes você sentiu mais aqui de segunda-feira ou ali dentro? Lá dentro. Quando nós estamos em comum. As curas, né, Kelly? As bênçãos. Quando a gente põe a mão um sobre o outro. Então não são coisas banais. Mas muitos dos meus irmãos não voltaram mais a essa prática, a esse exercício espiritual. Eu não posso dizer que as coisas voltou no mesmo. Bendito seja Deus. Deixa eu saudar os irmãos, que hoje aqui eu estou tão assim que eu nem saudei. Línia Rocha, Amarildo Fernandes, Andréa Badiga, Maria Varenga, Isabel Aparecida lá de Guatapará, Rogério Moisés, Sueli lá de Cruz das Posses, Adriana Jardim Força, minha irmã Maria Alves, Camilinha lá de Araraquara, Juliana Ferreira, Zilda Rocha, Fidenilson, nosso irmão, né? Adriana Maduro lá de Barrinha. Compartilhe essa live, meu irmão. Faça com que os outros sejam um pouco chacoalhados. Eu não sei se eu consegui passar tudo aquilo que eu pensei, mas eu quero que você responda para você mesmo. Eu tenho servido mais ao mundo e às coisas do mundo? Olha o que Deus fala bem claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Às vezes você está fascinado, né? Como ontem, né? Você vê numa cena de um filme qualquer, um filme normal. A policial foi atender uma ocorrência de uma patricinha, de uma rica. Aí investigando, entrando dentro da casa, a policial saiu numa sala que era uma sala só de sapato. E ela ficou ali fascinada. O companheiro: o que é que você está vendo aqui nesse sapato? Ai, esse sapato aqui só tem 10 no mundo. E assim tantas coisas que avulsam a paixão dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o exterior. Porque Deus fala no interior, no coração, na vida da mente. Né? Tem um trecho da Bíblia que fala que crescendo os vossos bens, não prendais nele o vosso coração. É muito comum, infelizmente, né? Se Deus fala dessas coisas, que há peso, há um peso. Não poder servir a Deus é o dinheiro e a riqueza. De certa maneira, é um peso. Como diz as pessoas, né? A gente fala assim: dinheiro não é tudo. E Deus já responde: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O dinheiro corrompe. A gente vê famílias destruídas. Aliás, uma das mais discussões que se tem em casa, nas famílias, é por causa do dinheiro. Quando de repente atravessa uma fase de dificuldade financeira, que não tem dinheiro às vezes direitinho para pagar as contas, não tem dinheiro direitinho para comprar as coisas, tem conflito. Ou nas grandes fortunas, nas grandes heranças, a gente vê irmãos se voltarem contra irmãos
por causa do dinheiro. Que coisa, né? Então Deus está errado? Jesus está errado? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cuidado, meu irmão. Entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho da perdição, e muitos são que por aí entram. Por isso, né, quando a gente orar sem cessar, para não cair em tentação. E a Bíblia, deixa eu encerrar com essa meditação. Estude a Bíblia. Lê as cartas de São Paulo. Não fica só aí, né, como diz, nesse mel de conhecer alguns trechos clássicos da Bíblia, não. Vê aquilo que se fala lá sobre as comunidades, o que é bom para uma comunidade, o que não é bom para uma comunidade, como deve ser a conduta de uma pessoa que diz que ama a Deus, que reza na presença de Deus. Eu repito, quantas vezes eu já vi membros do meu grupo dizer, imagina, ninguém, não é assim. Eu já vi até pastores, já vi padres também. Aí eu respondo com a Bíblia. Lá fala nas cartas dos profetas que muitos dos profetas não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar. Não é porque de repente certos trechos eu não consigo ser firme, eu não consigo ser forte, que eu não vou achar que é certo. Hoje na atualidade você vê um Frei Gilson, hoje na atualidade você vê um Padre Zandoná, hoje na atualidade você vê o próprio Padre Marcelo, pessoas que mantêm, esses são os exemplos para mim. Essas pessoas que eu quero ser igual, essas pessoas que me estimulam, né? Mesmo nos meus companheiros antigos, eu vejo companheiros antigos meus que se tornou diácono, eu vejo companheiros antigos meus que se tornou padre, eu vejo companheiros antigos meus que se tornou até pastores evangélicos. Eu não vou basear os exemplos daqueles irmãos, aqueles companheiros antigos meus que se perderam, mas eu vou basear naqueles companheiros, irmãos meus, que estão andando, estão tentando andar segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Tem uma expressão que eu uso aqui no meu grupo, quando a pessoa vai comentar de um amigo, de um parente, nossa, fulano está bem. O que é fulano está bem? Só porque ele tem uma casa boa, um emprego bom, um salário bom, mas não vai na igreja. Não está aqui na batalha do cotidiano de pregar o Evangelho. Então não está nada bom. Porque uma casa boa, um emprego bom, ser dono de uma fazenda, de uma indústria, isso não dá salvação, não. Isso não salva a alma, não. Aqui, direto no meu grupo, eu faço essa enquete. A pessoa fala, fulano está bem. Às vezes acha que o irmão dela, a irmã dela, nossa, ele que está bem. O inimigo usa dessas coisas, aí tá vendo? É igual Jesus na cruz, né? Jesus lá na cruz, você salvou a tantos, porque você não salva a si mesmo. Desce daí, nós vamos crer em você. Aí Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essas coisas, sabe? Não cai nessa, não. Lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Vai lá, manda Deus te responder. Bendito seja Deus pela noite de hoje. A bateria do meu celular está chegando no final. Que Deus possa clarear teu coração, né? Vê se de repente, por causa dessa pandemia, você não se acomodou, você não se esfriou, você não se distanciou de coisas que de certa maneira te fortalecia. Deus conta com você, Jesus conta com você, eu conto com os membros do meu grupo de oração.
Quando uma pessoa que para de vir em certas coisas, falta a ajuda dela, falta o louvor dela, falta a oração dela, falta a caminhada dela. Este é o mundo. Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Lembra daquele cara que Jesus chamou e falou: deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Ou seja, primeiro ele queria se estabilizar a vida para depois seguir a Deus. É igual muitas pessoas, né? Vive a vida inteira no pecado, aí depois, quando é velho, que não serve para mais nada, quer ir nas igrejas. Cuidado. Bendito seja Deus. Compartilhe essa live. Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Em outros textos você vai dizer: o mundo vos odeia. Bendito seja Deus. Em nome do Pai,